culto de ensinamento da palavra de Deus. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, Paulo aqui, irmãos, ele passa algumas orientações aos irmãos. Se os irmãos ir para o capítulo 1 e o versículo 1 até o versículo 5, diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos, com os bispos, diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E Paulo aqui continua relatando: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, meus irmãos, Paulo aqui estava fazendo ali menção dos irmãos nas suas súplicas, nas suas orações, pela vossa cooperação no Evangelho. Eu tenho dito que todos nós precisamos trabalhar e cooperar para o avanço do Evangelho. Nós somos cooperadores de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo começa a relatar aqui algumas orientações, a exortação à unidade, não é? A humildade cristã. E depois, irmão, leia em vossa casa o livro de Filipenses, e aqui tem algumas orientações para nós, principalmente nós que servimos ao Senhor, não é? E no versículo 3 do capítulo 2, ele começa a dizer: nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Eu queria, com a ajuda de Deus, meus irmãos, falar um pouco sobre essa humildade. O que é ser humilde, né? Como eu falei agora há pouco, livro de Mateus, abra sua Bíblia, bem conhecido, Mateus, no capítulo 11, nós temos ali, irmãos, a orientação do próprio Jesus sobre a humildade. Mateus 11 e o versículo 29, aqui tem uma observação para nós, falando sobre o jugo de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Então, meus irmãos, o próprio Jesus, ele nos orienta a aprender dele. Aprendei de mim, que sou humilde de coração. E o que é ser humilde, meus irmãos? Ser humilde é reconhecer as próprias limitações, fraquezas, não é? Sem se considerar inferior ou superior aos outros. Quando Jesus olha para nós, ele vê todos nós iguais. Amém, meus irmãos? Não se considerar inferior, mas também não superior aos outros. E agindo com modéstia, prudência, respeito. Uma pessoa humilde, meus irmãos, escuta também outras pessoas. Ela busca servir e colaborar com os outros, em vez de buscar autopromoção, não é? Então, meus irmãos, uma pessoa que ela vive, não é? Anda com essa humildade cristã, ela está disposta a aprender com os outros, não tem medo de admitir que não sabe tudo e busca conhecimento constantemente. Veja o que diz, meus irmãos, Provérbios capítulo 15. Provérbios, meus irmãos, hoje é um culto de ensinamento. Provérbios
15 e o versículo 33. Provérbios 15 e o versículo 33. Vamos ler o verso 32 para nós compreendermos. O que rejeita a correção menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e procedendo a honra, vai o que, irmãos? A humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Veja a importância, irmão, da humildade na vida do cristão. A Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus o exalta ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vemos, meus irmãos, que o próprio Jesus, ele nos deu uma aula, né? Ele nos deu uma aula de humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos Jesus pregando, ensinando, operando milagres em diversas regiões, atendendo o povo, conversando com o povo, ministrando a palavra para multidões, mas também individualmente. Nós vamos ver Jesus pregando para multidões de pessoas, não é? Por que não dizer ali na multiplicação dos pães e os peixes, né? 5.000 homens, fora mulheres e crianças, mas também pregou para uma mulher ali no poço de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o Filho de Deus tinha prazer em servir ao próximo, reconhecia o seu papel de servo. Sua atitude, meus irmãos, demonstrava, né, humildade. O Todo-Poderoso se fez servo para servir com humildade e amor. O Senhor Jesus, exemplo de humildade. Jesus não buscava, meus irmãos, honrar a si mesmo, mas honrar o Pai. Glória ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8. Os irmãos que podem, é importante também, se possível, marcar ali com a caneta. Isso vai nos ajudar a compreender a palavra do Senhor. João capítulo 8 e o versículo 54. E Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizes que é vosso Deus. Então veja, meus irmãos, que Jesus atribuía tudo ao Pai, não é? E o maior e mais excelente exemplo de humildade nos é dado por Jesus, que deu a vida pelo resgate de muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como crentes, devemos seguir o modelo, o exemplo do Mestre, quando fala ali em Mateus 11 e 28. Jesus também, irmãos, ele praticava a humildade. Irmãos, nós precisamos passar por esse caminho. A humildade. É entender, meus irmãos, que tudo vem do Senhor. É entender que tudo que passa em nossas mãos vem do Senhor. Quer seja material, quer seja espiritual, tudo vem do Senhor. A glória é dele, o louvor é para ele, e para ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que fizermos, atribuir para Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas nós estamos vivendo, meus irmãos, uma sociedade que vive uma competição. Nós estamos vivendo uma sociedade desenfreada, né, em busca de status sociais. Por que não dizer também que essa competição já entrou no meio cristão? Quem prega melhor, quem canta mais, quem fala melhor. Não, meus irmãos, quem calça a sandália da humildade entende
que sem Ele nada posso fazer. Competição, Jesus não está na competição. Nós temos que entender que nós dependemos dEle. Eu preciso dEle, você precisa dEle, nós precisamos dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós entendemos que sem Ele nada somos, Ele começa a derramar bênção sobre nós. Ele começa a derramar, aleluia, da resposta de Deus. Quando eu digo, Senhor, eu não tenho, você está dizendo, o Senhor tem. Quando eu digo, eu não posso, você está dizendo, Ele pode. Nesta noite, você que entrou aqui, Jesus está falando contigo. Você não pode, mas Ele pode, e Ele vai operar. Ele vai realizar o milagre na minha e na sua vida. Isso, irmão, é reconhecer o poderio do Senhor, o senhorio do Senhor, a soberania de Deus. Nesta noite Deus está dizendo para alguém, você disse, eu não consigo, mas Jesus vai na sua frente, Jesus vai repreendendo, Ele vai acalmando o mar, Ele vai cessando os ventos, mas a vitória vem para mim e vem para você. Quem pode dizer amém por isso? Então, meus irmãos, a humildade, irmão, é reconhecer, meus irmãos, que nós somos dependentes dEle. É reconhecer, irmão Luiz Fernando, aleluia, que tudo passa por Ele. É reconhecer, meus irmãos, que eu não tenho condições de decidir. É reconhecer que eu não tenho condições de dizer, vou fazer ou não vou fazer. Não, eu agora estou na dependência do Senhor. Seja feita a vontade dEle, seja feito o querer dEle. A humildade, você entende que depende dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós estamos vivendo, irmãos, uma sociedade competitiva. Esse pregador eu gosto dele, aquele pregador eu não gosto dele, não, aquele prega melhor, não, aquela canta melhor. Não. Quem calça a sandália da humildade, ele diz, Jesus, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Como o profeta Isaías disse, quando o Senhor disse, a quem enviarei, a quem agir por nós? Isaías disse, Senhor, eis-me aqui. Sabe o que Isaías estava falando? Eu estou na tua dependência. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Isaías estava dizendo, Senhor, eu estou pronto, eu estou aqui de pé, Senhor, mas eu dependo do Senhor. Aleluia. Se você for fazer alguma coisa amanhã, daqui a pouco, nunca esqueça disso. Eu dependo dEle, eu dependo de Jesus, eu dependo de Jesus, eu dependo dEle. Aonde eu for, Ele precisa ir. Aleluia. O que eu vou fazer? Ele precisa estar no meio. Tudo que a gente for fazer, você que está pela rede social, você que está aqui na igreja, tudo que a gente for fazer, Jesus precisa estar no meio. Ô irmão, ô irmã, aquele plano que você tem, ô irmã, ô moça, rapaz, jovem, senhor, senhora, aquele plano que você tem, Jesus está no meio? Aleluia. Pastor, eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu tenho esse projeto. Não é errado ter projeto, não é errado ter planos, não é errado. Mas a pergunta é, Jesus está no meio? Se Jesus estiver no meio, você estará dizendo, Jesus, é o Senhor que vai fazer a tua vontade. Aleluia. Competições. Toda pessoa, irmão, que é competitiva, ela ainda não nasceu de novo. Ela não tem o nome escrito no livro da vida. Eu canto melhor do que a irmã. Não. Se a irmã tem uma voz um pouquinho mais ajeitada, se a irmã tem uma voz um pouquinho mais ajeitada, a glória é para Deus. E aquela irmã que não canta ainda um hino bem afinado, mas Jesus vai ajeitando, vai afinando. Amém, meus irmãos? Jesus vai trabalhando. Glória ao nome do Senhor.
competição no nosso meio não pode ter, meus irmãos. Não, eu prego melhor do que o irmão Joaquim. Ninguém prega melhor, irmão. O que prega melhor, o que fala melhor, o que é melhor, é aquele que morreu na cruz para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você pode dar glória para Ele? Ele é o melhor, Ele é o melhor, Ele é o melhor. E Ele está aqui em nosso meio nesta noite. Ele é o melhor. Nós estamos vivendo, por isso que Paulo, irmãos, ele orienta os irmãos: não faça nada por contenda, mas por humildade. Como é bom, irmão, crescer humilde, irmãos. Irmãos, humildade não tem nada a ver com a pessoa que às vezes ela é pobrezinha. Ô pastor, mas aquela irmã, ela anda com a roupa rasgada. Aquela irmã anda com a roupa furada, ela é tão humilde. Às vezes, irmão, é nada, irmão. Pisa no pé dela para você ver. Pisa no pé dela. A humildade não tem nada a ver com isso, irmão. A pessoa pode ser pobre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas ela tem a humildade no seu coração, aleluia. Ela reconhece, ela sabe: Jesus vai me prosperar, Jesus vai me prosperar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós não podemos confundir, irmãos, algumas coisas. Às vezes aquela pessoa é rica, é próspera, bem-sucedida financeiramente, mas é humilde. A humildade está dentro dela. Como é bom, irmãos. A pessoa tem bens, não é? Ajuda o próximo, mas é uma pessoa humilde. É isso que Paulo estava dizendo: faça tudo por humildade. Os meus bens, aquilo que eu consegui no campo financeiro, a minha casa, meu carro, os meus filhos, a glória é para Ele. A glória é para Deus. E quando eu começo a reconhecer que tudo vem dEle, Ele vai me abençoando mais. Eu estou profetizando para alguém aqui: Deus vai te abençoar muito mais. Deus vai te abençoar muito mais. Continue calçado com a sandália da humildade. Deus vai te honrar. Deus vai te prosperar cada vez mais. Aleluia. Qual é o segredo, pregador? Considere os outros superior a si mesmo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Certa feita eu fui numa empresa, isso há muitos anos atrás, e foi eu e alguns irmãos fazer uma oração numa empresa, e chegamos lá e conversamos. Uma pessoa recebeu a gente, uma pessoa com uma roupa simples, recebeu a gente, e os irmãos sentou ali para tomar um café, eu também sentei, e passamos ali quase uma hora conversando a respeito das crises, não é? A respeito dos problemas do dia a dia, e conversa vai, conversa bem. No final da conversa, o irmão falou assim para mim: ô irmão Emerson, você sabe quem que é esse rapaz aí? Eu disse: não. Ele é o dono da empresa. Ele é o dono da empresa. Irmãos, veja, irmão, que olhando assim você não percebia a simplicidade. Sentou para conversar. E o que me chamou a atenção, irmãos, é que no fim da conversa, depois, alguns minutos a mais, um irmão falou assim para mim: ó, esse rapaz aí que é o dono da empresa, você sabe por que ele é assim? Eu falei: não, uma pessoa simples, né? Ele falou assim: irmão, é que ele sabe, se aquela empresa está avançando, é porque ele depende dos funcionários também. Percebeu? Ele depende dos funcionários. Se os funcionários parar, irmão, para tudo. Se ninguém quiser trabalhar na empresa dele, e a produção, como é que vai ser? Para tudo. Ou seja, um precisa do outro, um ajuda o outro, e o mais importante, a glória é para Ele.
Tudo que você vê aí na loja, no comércio, no mercado, se está lá hoje, passou um processo. Eu falei aqui certa feita sobre plantações. Você vê lá no mercado laranja, banana, enfim, e outras coisas mais. Está ali, mas teve um processo para chegar lá. Alguém plantou, alguém preparou a terra. Ou seja, irmãos, nesta vida nós precisamos um do outro. Amém, meus irmãos? Por isso que nós falamos em comunhão. A comunhão é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos um só corpo. Diga amém, meus irmãos. Um só corpo. Se somos um só corpo, precisamos um do outro, não é? Glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, essa competição, ela não pode ter no meio cristão, né? A corrida para estar nos primeiros lugares, não é? Querer ser o primeiro, eu quero chegar na frente, não é? Não, é ter a humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a humildade é uma virtude ilustre do Espírito, né, Santo, falando, operando em nossos corações. Desde o nascimento, o Filho de Deus ensina humildade para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, Filipenses, mesmo livro, Filipenses 2, e o versículo 5, irmãos. Veja aqui um dos sinais de humildade do próprio Jesus. Glória a Deus. Filipenses 2, continuando. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha o que Paulo estava dizendo. O mesmo sentimento. Que sentimento é esse? Humildade. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aleluia. Glória a Deus. E achado na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Então veja, irmão, que ele esvaziou de si mesmo, irmãos, fazendo semelhante aos homens. Esteve aqui nessa terra, não é? Teve os mesmos sentimentos que nós. Comeu, jantou, almoçou, estava ali, sentiu cansaço também, chorou também, o mesmo sentimento, ele esvaziou de si mesmo. Aqui mostra, meus irmãos, a humildade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O serviço cristão se baseia na humildade, como Jesus nos ensina. Posso ouvir amém, meus irmãos? Glória a Deus. Cristo enobreceu os autos de humildade, praticando-os pessoalmente. Porque uma coisa, meus irmãos, é dizer que é humilde, outra coisa é a prática da humildade. Posso ouvir amém, meus irmãos? A prática da humildade. Não é? Você quer conhecer uma pessoa humilde? Observe as suas atitudes. Você quer conhecer uma pessoa humilde? Observe os seus comportamentos, a sua fala, não é? A verdadeira glória do crente consiste em ser dentro de sua medida tão humilde quanto ao Senhor. Essas palavras tiveram por intuito suprimir toda a ambição humana. Glória ao nome do Senhor. O crente não pode ser ambicioso, tem que ser humilde. Amém, meus irmãos? Não pode crescer os olhos nas coisas do outro. Irmão, o que é do outro é dele, o que é seu é seu. Deus tem para mim e tem para você também. Vou repetir. O que é do irmão é do irmão.
O que é meu. Deus tem bênção para mim e tem bênção para você também. Aleluia, eu estou profetizando para alguém. Deus tem bênção para você. Deus tem bênção para você. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Mas uma pessoa ambiciosa, irmão, ela deseja, ela fica inquieta quando o outro é abençoado. Ela fica inquieta. Ela não é humilde. Não, eu quero ser igual ao outro. Não. Vai chegar a sua vez. Não, mas aquele irmão tem isso, eu também tenho que ter. Não. Vai chegar a sua vez. E pode ser que você nunca consiga. E nem por isso você vai perder a salvação. Pastor, mas eu queria tal coisa. Às vezes você não vai conseguir. É o outro que Deus vai dar. Mas pastor, mas Deus é tão mau assim? Não. Fique no lugar que Deus te colocou. Fique na posição que Deus te colocou. Ele vai te abençoando. Eu costumo dizer, lá no Pernambuco eu falava muito, irmão, se não tem funcionário, não tem patrão. Se não tem patrão, não tem funcionário. Se todo mundo for patrão, e os funcionários? É igual a igreja. Se todo mundo for pastor, quem vai estar sentado aí para ouvir o pastor? Se todo mundo é pastor. Se todo mundo, irmãos, é a dirigente do ciclo de oração, quem é que vai ficar sentado para ouvir as dirigentes? Se todo mundo é dirigente do ciclo de oração. Então, se todo mundo tocar bateria, quem que vai tocar guitarra? Se todo mundo tocar guitarra, quem que vai tocar o contrabaixo? Então Deus, irmãos, Ele sabe o que faz. Louvado seja o nome do Senhor. Um canta, o outro prega. Diga amém, meus irmãos. O outro toca, o outro fica na porta, aleluia. A outra irmã fica lá dando glória a Deus na banca. O pastor está aqui pregando a palavra, aleluia. A irmã está ali orando, a irmã está ali cantando os hinos da harpa. Louvado seja o nome do Senhor. Outro é missionário, sai pelo mundo afora, aleluia. Nós somos um corpo, irmão. Se Deus está abençoando o irmão, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está abençoando ele ou ela. A pessoa, irmão, que é humilde, ela se alegra com a bênção do irmão. Eu fico contente quando eu vejo os irmãos sendo abençoados. Eu preciso me alegrar com isso, porque nós somos um corpo, irmãos. Quando o irmão chega de carro novo na porta da igreja, é como se o carro fosse meu, pastor, e porque nós somos um corpo. A benção dele é a minha benção, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é humildade. Pastor, mas Deus está abençoando tanto aquela pessoa, e eu até agora nada. E se você pensar dessa forma, você vai morrer desse jeito. Pastor, mas fulano está sendo bem sucedido, e eu até agora nada. Você vai ficar com essa conversa até o fim do mundo. Você não vai conseguir nada. Deixa Deus abençoar o irmão. Deixa Deus usar o irmão. Aleluia. Se a irmã canta bem, deixa a irmã cantar. Canta, irmã, canta para Jesus. Eu vou ficar aqui sentado aqui. Se Deus usa aquele irmão na pregação, deixa o irmão pregar. Aleluia. A glória é para Deus. Fique sentado ouvindo. Aleluia. O importante, irmão, é que Jesus cresça e que eu diminua. Amém, meus irmãos? Então, não façamos nada por contenda ou por humildade, e sim por humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o Senhor Jesus foi obediente, irmão, até a morte, para consumar o plano redentor. Nosso Senhor veio ao mundo em carne, se tornando, irmãos, inferior aos anjos. Como é que pode? Se tornando inferior aos anjos. E isso, Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, Hebreus 2, e versículo 9. Se algum irmão achar, leia por gentileza, Hebreus 2 e 9.
Veja o que diz aí a palavra do Senhor Jesus. 2:9. Jesus tomou a nossa natureza. 2:9. Quem vai ler? Vemos, porém, Hebreus 2:9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor, olha aqui, um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Aleluia. Olha o que ele passou por nós, irmãos. Por conta da cruz. Aleluia. Pensando na gente, irmãos. Olha o que Jesus fez. Se esvaziou a si mesmo. Aleluia. Foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso, irmãos, ele mostrou para nós a humildade. Aleluia. Mas no final ele foi glorificado. Aleluia. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas se manteve humilde até a morte. Estamos falando sobre a humildade. Na cruz, Jesus expressou seu amor absoluto e eterno. Um ato máximo de humildade. Deixar a glória e o trono e esvaziar-se. Como é que pode, irmão? A pessoa deixar a glória, deixar o trono e descer à terra. Você pode dizer amém por isso? Ele não tinha que passar por isso. Deixar o trono, deixar a sua glória, esvaziar-se pela humanidade. Ele mostrou aqui, irmão, humildade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Por isso que ele foi chicoteado, cuspido, pregado na cruz. Mas a humildade transformou o mais cruel instrumento de execução em símbolo de amor de Jesus pela humanidade. Posso ver amém, meus irmãos? Meus irmãos, é tempo de vivermos a palavra de Deus. Os aplausos passam, os abraços, os tapinhas nas costas passam. Mas a humildade precisa continuar nas nossas vidas. Quando alguém diz para você, olha, Deus te usou hoje na pregação, não fique, não se orgulhe, não se exalte, foi a graça de Deus que te usou naquele dia. Pastor, hoje eu cantei que várias vidas foram batizadas com o Espírito Santo, houve salvação de alma, não foi você, foi Ele. Aleluia, foi Ele usando você. Porque os elogios, irmãos, pode deixar o crente orgulhoso, os elogios. Lá no Pernambuco fala inchado, né? Fica inchado. Os elogios, você fica inchado. O pregador prega e Deus usa ele naquele dia. E ele já sai diferente, já sai meio que inchado. Já sai diferente da igreja. Já muda o jeito de andar. Não, irmãos. Se Deus me usou naquele dia, a glória é para Ele. Houve salvação de almas, a glória é para Ele. Houve batismo com o Espírito Santo, a glória é para Ele. Houve cura divina, a glória é para Ele. Se eu ganhar uma pessoa para Jesus, a glória é para Deus. Se você ganhar uma pessoa para Jesus, a glória é para Deus. Nós somos apenas os instrumentos. Não, pastor, hoje Deus me usou. Hoje a minha pregação vai bombar.
Bombar? Que palavra é essa de bombar? Olha, irmão, aquele irmão quando vai pregar, irmão, olha, irmão, aquele irmão, não. É a graça de Deus. É a graça de Deus. É a graça de Deus. É a bondade de Deus, irmão Rui. É a bondade de Deus, irmão José. É a graça de Deus. Se eu estou falando aqui, irmão, há mais de meia hora, é a graça de Deus, pastor Edson. Se eu estou falando aqui há quase 40 minutos, é a graça de Deus falando, irmãos, por mim, irmãos. Eu sou apenas o mordomo. Eu estou aqui para servir. Eu sou apenas a ferramenta. É Ele que está falando conosco nessa noite. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Você pode adorar o nome do Senhor nessa noite. Tudo é dele, irmãos. É a graça de Deus. Assim como a ajuda do Espírito Santo é para a glória de Deus, não nos esqueçamos das palavras do nosso Senhor em seu discurso, na sua despedida. Como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 3, versículo 15, vai falar sobre Jesus lavando os pés dos discípulos. Veja que ponto ele chegou. Lavar os pés dos discípulos. Normalmente, naquela época, irmãos, que entravam se lavavam os pés. Não é? Mas Jesus, o que ele fez? Revestiu-se de uma peça de roupa. Depois o irmão estuda sobre isso. Revestiu-se de uma peça de roupa ao redor da cintura. Essa função, irmão, era a função do escravo. Era a função do empregado, lavar os pés. Jesus pega ali, irmãos, a peça de roupa, coloca na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Que exemplo de humildade, irmãos. Lavando os pés. Aleluia. Os discípulos começaram a olhar aquilo. Aleluia. Eles ficaram admirados. Oh, irmãos, que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus ajude a igreja. Que Deus ajude, irmãos, os pregadores dessa última hora, irmãos, a andar com a sandália da humildade. Se você está numa congregação que tem 5 membros, a glória é dele. Se você está na congregação que tem 10 membros, 50 membros, 1000 membros, 2000 membros, a glória é para Deus. Não podemos mudar o comportamento, não. Não podemos mudar a nossa maneira de agir. Se Deus está abençoando, é entender. É Ele. É Ele. E concluindo, meus irmãos, não façais por contenda, ou por vã glória, exaltado, né? Aquela pessoa que é exaltado, não, mas servindo uns aos outros. Abra sua Bíblia, meus irmãos, Gálatas 5 e o versículo 13. Gálatas 5 e o versículo 13. Gálatas 5 e 13. Portanto, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Mas o que, irmão? Mas servir-vos uns aos outros. Glória a Deus. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A pessoa que é humilde, ela serve. Eu sempre falo em reunião de obreiros
Não sei se eu já falei aqui. Nós estamos aqui pela bondade do Senhor. Bondade do Senhor. Debaixo da bênção do pastor Antônio. Ele me levou na convenção de Recife, ao pastoreio. Bondade dele. Na época estava lá eu e o pastor Dimas. Nós dois somos consagrados juntos ali. E quando chama-nos para dobrar o joelho, eu sempre digo assim: nós estamos aqui pastoreando o rebanho, mas nunca deixar de servir. Pastor continua sendo presbítero, continua sendo, ou melhor, o pastor continua sendo evangelista, presbítero, diácono e cooperador. Somos cooperadores. Tem o pastor? Tem. Precisa ter isso na casa do Senhor. Tem o evangelista, tem o presbítero, tem o diácono, tem o cooperador, tem o porteiro, tem os diáconos, diaconisas. Mas entender uma coisa: é títulos, são títulos. Mas juntando tudo, nós somos cooperadores da obra de Deus. Não vai tirar o seu título se você ficar na porta. Pastor, eu sou presbítero, eu não posso ficar na porta. Não entre por esse caminho. Pastor, eu sou evangelista, eu não posso ficar nos corredores. Não, tira isso da sua mente, isso é vanglória. Pastor, eu sou um presbítero, eu não posso fazer a função do diácono, da diaconisa. Não, faça, se preciso, faça. Se preciso, faça. Faltou um diácono, faltou a diaconisa, o presbítero vai lá e faz o serviço da diaconisa, o diácono. Amém, irmãos? Faz o serviço. Faltou o presbítero da igreja, tudo isso com autorização do pastor da igreja. Não faça nada por conta própria. Não faça nada por conta própria. Pastor, faltou, você é um membro. Pastor, faltou as diaconisas e os diáconos. Eu posso fazer a função do diácono. Aí o pastor vai autorizar você a fazer. Se você fizer sem autorização do pastor, você está desobedecendo a liderança da igreja. Amém, irmãos? Então, o que eu estou dizendo aqui, irmãos? A humildade, servir uns aos outros, não é? Colossenses capítulo 3, versículo 12, fala: revesti-vos de humildade. Vamos ler para terminar, irmãos? Colossenses. Veja o que diz aí a palavra do Senhor. E nós já vamos concluir. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Paulo aqui também orientando os irmãos de Colossos. Não é? 3 e 12. Revesti-vos, pois como eleitos de Deus, eleitos, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando, o que, irmão? Suportando uns aos outros, perdoando uns ao... Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Dá para ser crente assim, irmão? A humildade me faz suportar o outro. Pastor, aquele irmão é muito esquisito, mas a humildade faz você suportar aquele irmão é meio estranho, pastor. Aquela irmã é meio estranha. A humildade faz você entender aquele irmão. Cristo entendeu nós. Entende nós. Pastor, aquele irmão tem pouco entendimento. Suporte. Se você tem um pouquinho, escute isso aqui. Se você tem um pouquinho de conhecimento, a glória é para Deus. Mas suporta aquele irmão que está começando agora na fé. Eu passei numa igreja, não vou falar onde, que eu estou na internet. E
Nós colocamos um diácono. Os irmãos que estão lá no Nordeste, se estiver acompanhando, vai saber. Alguns vão saber. Nós colocamos um diácono para ficar como professor da escola dominical. Um diácono. E após colocar esse irmão, havia um evangelista, que ele ia todos os domingos na escola dominical, um evangelista, todo domingo. E quando eu coloquei esse irmão, um diácono, tinha um bom conhecimento na palavra, Deus usava muito ele no ensino, o evangelista parou de vir na escola bíblica. E eu observei, aquele irmão não estava vindo mais. Aí eu procurei o evangelista no culto à noite e falei, irmãos, o evangelista, eu estou sentindo a sua falta na escola dominical. Não, pastor, hoje não deu para vir, Tá bom. Aí passou outro domingo, ele não veio também. Cheguei, irmão, só não está vindo mais. Não, pastor, os compromissos. Mas eu percebi que aquele irmão estava mentindo, irmão. Aquele irmão estava mentindo. Esse irmão está mentindo. Veio assim, sabe aquele toque? Esse irmão não está mentindo. Compromisso? Tá. E ele não estava vindo na escola dominical. Eu parei de novo ele, quando acabou. Irmão, estou sentindo sua falta. Pastor, muita correria. Aí eu disse assim, eu fui orar, eu falei, Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Aí me veio na mente assim, coloca ele para ensinar no próximo domingo, para ver se ele vem. Eu falei, ô evangelista, domingo que vem você vai trazer um ensino na escola bíblica. Tá bom, pastor. Ele foi o primeiro a chegar. Olhei assim, acabou a escola dominical, eu falei assim, irmão, está acontecendo alguma coisa? Ô pastor, eu vou falar para o senhor o que está acontecendo. Pode falar, irmão. Pastor, eu não aceito um evangelista ficar sentado para ouvir um diácono. Eu não aceito um evangelista sentado e ouvir um diácono. O que faltou, irmão? Humildade. Deus usa quem Ele quer. Deus usa até um adolescente, uma criança aqui na igreja. Aleluia. Deus usa qualquer pessoa, irmãos. Aleluia. Eu fico tão contente, irmão, quando sobe aqui nesse altar pessoas de Deus que pregam a palavra. Eu fico sentadinho aqui mandando glória. Eu digo assim, Jesus, usa o teu servo, usa a tua serva. Aleluia. Usa, Senhor. Eu fico aqui sentado orando. Jesus, usa o teu filho, Jesus. Temos que ser assim, irmãos, orar para que Deus use os nossos irmãos. Não pode ter ciúmes em nosso meio, não pode ter isso, irmãos. Ah, pastor, mas se o senhor deixar pessoas pregar, vai tomar o seu lugar. Não tem problema, bota o irmão no seu lugar e vai fazer a obra do Senhor em algum canto aí. Irmão, o campo é grande, irmãos, a obra é grande, irmãos. Perder lugar, perder posição, isso não existe, irmãos. Ah, pastor, se chegar aqui um pastor que ora e desce fogo do céu, e que se chegar aqui um pastor, e o senhor vai perder a vaga. Vaga? Eu não tenho vaga aqui não, irmãos. A minha vaga é no céu, irmãos. Aleluia. O meu lugar é no céu, irmão. Ninguém perde vaga não, irmão. Tem trabalho para todo mundo, irmãos. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Eu não tenho vaga aqui não, irmão. Eu estou aqui hoje, amanhã eu posso não estar. E se o pastor Antônio trazer outro aqui, vai ser melhor que eu ainda. E o dia que eu estiver longe e escutar os irmãos, pastor, depois que o senhor saiu, pastor, Deus está fazendo coisa maior. Sabe o que eu vou dizer? Glória a Deus, eu fiz a minha parte. Eu cooperei para o avanço da obra do Senhor. E Deus agora está trabalhando muito mais. E uma coisa eu sei, que se Deus está trabalhando mais aqui, aonde eu chegar, Ele vai trabalhar muito mais ainda. Porque Deus faz a obra crescer aqui, faz crescer lá. O Deus daqui é o Deus de lá. Aleluia. Amém, meus irmãos? É assim, irmão. Nós não temos vaga, irmãos. Não, aqui é meu lugar. Ninguém me tira. Não. É só o pastor chegar na porta aí e falou, Emerson, você vai dirigir outra igreja. Eu tenho que obedecer.
Pastor não tem cadeira fixa, não, irmão. Quantos pastores passaram por aqui? Revestivos como eleitos. Se eu sou um eleito de Cristo, eu entendo que o meu lugar é lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago capítulo 4, não precisa ler. Tiago 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, palavra boa, mas dá graça aos humildes. Você pode dizer amém? Está lembrado daqueles dois homens que foram orar? Eles foram o quê, irmão? Orar. Um disse, Senhor, aí bateu no peito assim, Senhor, eu vim aqui, eu sou dizimista, eu dou a minha oferta. Não sei se algum irmão lembra onde está essa passagem, só para a gente citar certo. Os dois publicanos, acho que é Lucas, para nós terminar. Vamos ver aqui um exemplo de humildade. Lucas, eu acho que é Lucas. Os dois que foram orar. Aleluias. Ainda tem um minutinho lá ainda. Quem lembra onde está? Coloca aí, Nando. Os dois homens que foram orar. Fariseu e publicano, muito bem. Vai lá, Nando, fariseu e publicano. O Nando é o 18 e 9 de Lucas. O Nando é o que mais conhece a Bíblia aqui. Não é o Nando, não, é o Google. Glória a Deus. Lucas 18 e 9. Olha aqui o sinal de humildade aqui. Dois homens subiram ao templo. Eles foram para o templo, viu, irmãos? Foram para o templo. Para orar. Eles foram o quê, irmão? Orar, irmão. Olha só, Nando. Olha só, Eduardo. Eles foram orar. Meu Deus. Um fariseu, o outro publicano. O fariseu, ele estava onde, irmão? No templo. Irmão, isso aqui é sério, irmão. Ele estava no templo, eles foram orar. É tudo crente, irmãos. Estando em pé, orava consigo dessa maneira. Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto. Olha a oração dele. Aqui no Caju, eu creio que não tem essa pessoa que ora assim. Injusto, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Olha a oração dele, irmão José. Jejuo 2 vezes por semana. Eu dou meu dízimo de tudo quanto possuo. A oração dele foi essa. Ao publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Dá para dizer um amém, irmão? Publicano, ele disse, ele nem levantava os olhos para o céu. Ele dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Que Deus ajude-nos, irmãos. Por mais que nós façamos alguma coisa para Deus. Pastor, eu dou um bom dízimo na igreja. Eu dou uma oferta boa na igreja. Glória a Deus. E a sua oferta e o seu dízimo vai aumentar cada vez mais. Se você disser, Senhor, tem misericórdia de mim. Você pode ganhar rios de dinheiro. Aqui tem uns irmãos aqui, empresários aqui da igreja. E eu louvo a Deus porque esses empresários, eles entendem o que é abençoar a obra do Senhor. Quanto mais Deus abençoar os irmãos, aqui vai para os empresários, você que tem comércio, você que vende alguma coisa, entenda, escuta isso aqui. Não sei se Jesus vai me levar hoje de madrugada, não sei se ele vai me levar hoje, eu não sei. Escute bem essas palavras.
Não sei se ele vai me levar hoje, amanhã, daqui a um ano, não sei. Eu estou aguardando Jesus. Esperei Jesus de manhã, ele não veio. Esperei agora à tarde, não veio. Pode ser que ele venha à noite. Escute bem. Quanto mais Jesus te abençoar financeiramente, quanto mais dinheiro chegar nas suas mãos, cuide, ajude também, cuide do templo e da casa dele. Quanto mais você prosperar, quanto mais chegar dinheiro no bolso, quando você estiver orando, diga: Jesus, o bolso está cheio, a conta está cheia. Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero profetizar aqui no nome de Jesus. Haverá multiplicações, haverá bênçãos sem medidas que vão cair ainda esse ano sobre a tua vida. Haverá surpresa de Deus no nome de Jesus ainda esse ano. Falta 3 meses para o ano terminar. Haverá multiplicação das tuas finanças. Virão papéis, dinheiro nas suas mãos, vão entrar na sua conta bancária, mas nunca se esqueça, tudo é Jesus que está fazendo na minha vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Aleluia, aquele que se humilha será exaltado. Deus vai te exaltar a cada dia lá no teu trabalho. Deus vai exaltar você a cada dia no bairro que você mora. Deus vai te exaltar aonde você colocar as mãos. Deus vai te exaltar. Aquele que se humilha será exaltado. Você que crê, dê um brado de glória para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Que coisa boa, irmãos. Fiquemos em pé, meus irmãos. A hora não permite. Convidar aqui pastor Edson para estar orando a humildade cristã. Continuar assim, um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Glória a Deus. Pastor Edson estará orando e também estará dando a bênção apostólica. Já está na internet ainda? Quero agradecer aos irmãos da internet, da rede social, por cultuar conosco nessa noite. E entenda uma coisa: se você se humilhar, Deus a cada dia vai te exaltar. Mas se você se exaltar, Deus ele abate. Entenda uma coisa: calçar as sandálias da humildade é a melhor coisa que fazemos para que a honra caia sobre as nossas vidas. Pastor Edson.